Hoje é necessário parar a histeria, abandonar a retórica da Guerra Fria e reconhecer uma coisa óbvia. A Rússia é um participante independente e ativo da vida internacional. Ela, assim como outros países, tem interesses nacionais que precisam ser considerados e respeitados. Eu me dirijo também ao povo da Ucrânia. Sinceramente, quero que vocês nos entendam. De forma alguma, queremos lhes causar dano ou ofender seus sentimentos nacionais. Sempre respeitamos a integridade territorial do Estado ucraniano. A Crimeia é nosso patrimônio comum e um fator crucial de estabilidade na região. E este território estratégico deve estar sob uma soberania forte e estável, que de fato só pode ser russa hoje. O referendo foi realizado de forma aberta e honesta, e as pessoas na Crimeia expressaram claramente e de forma convincente sua vontade. Eles querem estar com a Rússia. Hoje, com base nos resultados do referendo que ocorreu na Crimeia, apoiando-se na vontade do povo, submeto à Assembleia Federal e peço que considere a lei constitucional sobre a aceitação na Federação Russa de 2 novos sujeitos: a República da Crimeia e a cidade de Sevastopol. Não tenho dúvidas que terei o apoio de vocês. 18 de março de 2014. Putin se dirigia ao Parlamento Federal Russo. Vladimirovich Putin. Logo após anexar a Crimeia, sem disparar um único tiro. Mas, antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você utiliza inteligência artificial? Olha, não dá para negar que elas aumentam muito nossa produtividade e facilitam nossa vida. Mas tem um problema. Cada uma dessas IAs faz uma coisa diferente. Uma é boa para escrever, outra para criar imagens, outra para programar. E no final das contas, você acaba gastando muito com várias assinaturas. Quantas você assina? Bom, eu consegui resolver isso com o Chat LLM. Essa plataforma me ajudou a economizar muito dinheiro todo mês. Com ela, você tem acesso a todas as principais IAs em um só lugar. ChatGPT, Claude, Gemini, Grok e o melhor de tudo, o Rote LLM deles escolhe automaticamente a melhor IA para cada tarefa. Você consegue criar imagens, vídeos, analisar documentos e até construir sites e aplicativos completos do zero. E se você está cansado de conteúdos que parecem muito robóticos, o recurso Humanize faz seus textos soarem mais naturais e ainda ajuda a driblar detectores de IA. Com tudo isso, o preço é inacreditável. Apenas $10 por mês. Muito mais barato do que pagar uma assinatura do ChatGPT. Se quiser conhecer a plataforma, acesse chatllm.abacus.ai. O link está na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada e depois me conta o que achou. Em seu discurso histórico, ele chegou a dizer que aquele território estratégico só poderia estar sob uma soberania forte e estável, e que isso de fato só pode ser da Rússia. Naquele momento, Putin parecia ter todas as razões do mundo para estar confiante. Afinal, a operação tinha sido um sucesso absoluto. Em questão de semanas, a Rússia havia tomado o controle da posição mais estratégica do Mar Negro. E o resto do mundo? Até protestaram, mas não fizeram muita coisa, apenas algumas sanções. E quer saber o que é mais interessante? Se Putin pudesse ver naquele momento o que está acontecendo na Crimeia hoje, eu tenho quase certeza de que ele não teria feito aquele discurso com tanta convicção, porque 10 anos depois está acontecendo algo na península que desafia completamente todas as previsões que ouvimos até agora. O que vou te mostrar nos próximos minutos
pode mudar para sempre como você enxerga este conflito. Primeiro, preciso te mostrar por que a Crimeia se tornou tão importante e por que Putin estava tão confiante naquele dia de março. Veja. A Crimeia não é apenas um pedaço de terra. É literalmente o centro de gravidade de toda esta guerra. Quem controla a Crimeia, controla o Mar Negro. E quem controla o Mar Negro tem uma vantagem gigantesca sobre a Ucrânia. Pense assim, antes da guerra, 70% de todas as exportações ucranianas passavam pelo Mar Negro. Isso inclui 90% das exportações agrícolas do país. O plano de Putin era simples: usar a Crimeia como base para bloquear esses portos e estrangular a economia ucraniana. Além disso, a península servia como um hub logístico gigantesco. Foi de lá que a Rússia lançou sua ofensiva no sul da Ucrânia em 2022. Soldados e equipamentos chegavam na Crimeia vindos da Rússia e depois eram distribuídos para o fronte. Só que daí apareceu o primeiro grande problema que atrapalhou os planos de Putin. E você vai entender por que isso é crucial daqui a pouco. Voltando à Crimeia, tem um outro ponto que tornava ela vulnerável: sua geografia. E é interessante como às vezes as decisões de Putin acabam se voltando contra ele próprio. Isso porque a península depende de apenas algumas poucas conexões com o mundo exterior. E sabe qual a principal delas? A famosa Ponte de Kerch, que Putin construiu como um símbolo da sua anexação. Agora, imagine que você é comandante militar e precisa defender um posto avançado que depende de apenas algumas pontes e canais para receber água, comida e munição. Não parece uma boa ideia, certo? Mas calma, isso é só o começo. Enquanto todo mundo achava que a Ucrânia nunca conseguiria desafiar o poder naval russo, algo completamente inesperado começou a acontecer no Mar Negro. Em fevereiro de 2022, logo após Putin lançar sua invasão, estava bastante claro que havia uma gigante disparidade naval entre os dois países. A frota do Mar Negro da Rússia tinha cerca de 25 mil militares e dezenas de navios de guerra de grande porte. A marinha ucraniana, por sua vez, tinha apenas algumas dezenas de barcos patrulha. Qualquer analista militar, ao ver isso, concordaria que a Ucrânia não tinha a menor chance no mar. Só que é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. A Ucrânia não tentou lutar uma guerra naval convencional. Em vez disso, ela fez algo que mudou completamente as regras do jogo. Usando mísseis como o Neptune, fabricado na própria Ucrânia, e uma frota crescente de drones marítimos sofisticados, a Ucrânia começou uma campanha sistemática para destruir a frota russa. O primeiro grande sucesso veio em abril daquele mesmo ano, quando um míssil Neptune afundou o Moskva, o navio almirante da frota russa. Mas aquilo era só o começo. Os ucranianos desenvolveram drones marítimos como o Magura e o Sea Baby, que começaram a causar estragos impressionantes. E tem uma coisa surpreendente sobre esses drones: eles evoluíram absurdamente rápido. Deixaram de ser simples barcos kamikaze para se tornarem plataformas multifuncionais. Na verdade, a Ucrânia conseguiu fazer algo que nunca tinha sido feito na história da guerra naval. Eles armaram drones marítimos com mísseis do tipo ar-ar, o que fez toda a diferença para eles conseguirem abater caças russos, como é o caso do Su-30. É isso mesmo que você ouviu. Drones marítimos derrubando aviões de combate. Um feito inédito na história. E quer saber o resultado dessa campanha? A Ucrânia conseguiu o que para muitos era algo impossível. Eles destruíram ou danificaram 26 navios da frota do Mar Negro. Isso inclui navios de desembarque cruciais, corvetas, navios patrulha e até um submarino. Mas aqui vem a parte mais interessante dessa história. Algo que a maioria das pessoas não sabe. Quando a Turquia fechou os estreitos do Bósforo e dos Dardanelos no início da guerra, ela criou uma armadilha perfeita para a frota russa. Por conta de um tratado chamado Convenção de Montreux,
que existe desde 1936, a Turquia detém o controle desses estreitos vitais. E quando reconheceu o conflito como uma guerra, ela simplesmente fechou a passagem para navios militares. E isso criou mais um grande problema para a Rússia, porque cada navio russo que a Ucrânia destrói no Mar Negro não pode ser substituído. A Rússia simplesmente não consegue trazer reforços navais de suas outras frotas. É como se a frota do Mar Negro estivesse presa numa bacia, sendo atacada por um inimigo que ela não consegue alcançar efetivamente. E isso era a receita para o desastre russo. Em julho de 2024, Putin foi forçado a fazer algo humilhante: retirar o que restava de sua frota do porto histórico de Sevastopol, na Crimeia. Os navios foram então transferidos para portos mais a leste, um lugar considerado mais seguro para eles. Com a frota russa neutralizada, a Ucrânia pôde avançar para a segunda fase de sua estratégia. E essa fase não envolvia conquistar a Crimeia pela força. Em vez disso, ela decidiu fazer algo muito mais inteligente: transformar a península numa prisão em forma de ilha. O alvo principal dessa estratégia é óbvio: a Ponte de Kerch. Essa estrutura de 18 quilômetros não é apenas uma conexão física entre a Crimeia e a Rússia. Ela é o símbolo máximo da anexação de Putin. E desde então, a campanha ucraniana contra a ponte tem sido persistente e cada vez mais sofisticada. O primeiro ataque ocorreu em outubro de 2022, quando um caminhão-bomba causou o colapso de seções da estrada e incendiou o tabuleiro ferroviário. No ano seguinte, em julho, drones navais Sea Baby atingiram novamente a ponte. Mas o ataque mais impressionante aconteceu em junho de 2025, quando o Serviço de Segurança da Ucrânia realizou uma operação complexa usando minas submarinas. Durante vários meses, eles colocaram o equivalente a 1.100 quilos de TNT contra os pilares subaquáticos da ponte. A explosão foi tão poderosa que, segundo relatórios de inteligência, deixou a estrutura em estado crítico. E como você já deve imaginar, cada ataque desses força fechamentos, perturba as cadeias de abastecimento e cria um estado de pressão militar e psicológica constante. Além disso, essa ameaça constante obriga a Rússia a desviar sistemas de defesa aérea escassos para proteger um único alvo. Mas a ponte não é o único problema logístico da Rússia na Crimeia. Lembra que eu falei sobre como as decisões de Putin às vezes se voltavam contra ele? Bem, aqui está um exemplo perfeito disso. Em junho de 2023, forças russas destruíram a barragem de Kakhovka na Ucrânia para tentar impedir uma contraofensiva ucraniana. O problema é que essa barragem alimentava o canal da Crimeia do Norte, que historicamente fornecia 85% da água potável e de irrigação da península. Com a destruição da barragem, a Crimeia mergulhou numa crise hídrica severa. Já nesse ano, a situação chegou a um nível crítico. Os reservatórios locais perderam milhões de metros cúbicos de água e estão operando com apenas 50% da capacidade. Especialistas locais alertaram para uma crise hídrica aguda, já que o rio Dnipro, que historicamente alimentava o canal através da barragem, agora estava cortado. E essa escassez não afeta apenas a população. Ela também impacta diretamente a sustentabilidade da presença militar russa, que consome grandes quantidades de água. E tem um outro ponto crucial aqui. As fortificações que a Rússia construiu na Crimeia foram projetadas para se defender de ataques terrestres, não para resolver uma crise de água ou impedir que mísseis de longo alcance atinjam infraestruturas na retaguarda. A estratégia ucraniana não parou por aí. Na verdade, tudo isso que você acabou de ouvir é apenas a preparação para o elemento mais devastador de todo esse plano. Isso porque a Ucrânia entendeu algo fundamental. Eles não precisavam conquistar a Crimeia se conseguissem torná-la um fardo financeiro insustentável para a Rússia. E os números que você vai ouvir agora mostram por que isso está funcionando. Veja,
Quando Putin lançou sua invasão, a Rússia tinha reservas financeiras que pareciam sólidas. O Fundo de Riqueza Nacional tinha 175 bilhões de dólares. Parecia dinheiro suficiente para sustentar uma guerra longa, mas a realidade agora está se mostrando bem diferente. O custo da guerra está drenando os cofres russos a um ritmo alarmante. O orçamento de defesa russo quase triplicou desde 2021. E há evidências de que o custo real é quase o dobro dos números oficiais. O motivo é simples. O governo russo força bancos a dar empréstimos para empresas de defesa. Para entender o tamanho do problema, é preciso falar do Fundo de Riqueza Nacional da Rússia. Pense nele como a poupança de emergência do país, formada principalmente com dinheiro da venda de petróleo e gás. É essa reserva que o governo utiliza em tempos de crise ou para financiar projetos importantes. Pois bem, esse fundo despencou de 175 bilhões para apenas 38 bilhões de dólares. Mas calma, ainda pode piorar. O que está realmente quebrando as costas da economia russa é o custo humano da guerra. Em meados de 2025, as baixas russas ultrapassaram a marca de 1 milhão de pessoas entre mortos, feridos e capturados. Para manter o fluxo de soldados, o Kremlin está oferecendo uma espécie de bônus, que pode chegar a 30 ou 40 mil dólares, além de salários mensais altos. E o governo se comprometeu a pagar compensações substanciais às famílias dos soldados mortos. Isso cria um passivo financeiro crescente de longo prazo. Agora, some tudo isso ao custo de substituir milhares de tanques e equipamentos destruídos. E entenderá por que a Rússia caminha a passos largos para um esgotamento econômico. Segundo análises de inteligência ucraniana, até o final desse ano, a Rússia deve enfrentar grandes problemas financeiros, escassez de mão de obra e uma crise nos serviços públicos. E é aqui que a estratégia ucraniana se torna genial. Com a Crimeia isolada navalmente, estrangulada logisticamente e custando cada vez mais para manter, a península está se transformando de ativo estratégico em passivo financeiro. Eu sei que depois de saber isso tudo, você pode estar se perguntando, tá, mas onde isso vai terminar? E olha, baseado na soma de todos esses fatores, existem 3 cenários que são considerados os mais prováveis para o futuro da Crimeia. O primeiro é o colapso econômico. Neste cenário, a combinação do isolamento naval, do estrangulamento logístico e da exaustão econômica leva a economia russa ao ponto de ruptura. Incapaz de continuar financiando a guerra e a ocupação cara da Crimeia, Putin seria forçado a negociar de uma posição bastante desfavorável. O segundo cenário é o colapso interno. O cerco prolongado criaria condições de vida tão precárias dentro da própria Crimeia que o apoio russo se desmoronaria completamente. Isso poderia levar à agitação civil ou ao colapso da administração de ocupação por dentro. O terceiro cenário é um ponto de virada militar. Nesse cenário, a degradação contínua das forças russas atingiria um ponto em que as defesas se quebrariam efetivamente. E dessa forma, uma operação ucraniana final e limitada se tornaria viável com um custo humano mínimo. E o que torna essa estratégia tão inteligente é que ela evita o maior risco de todos, a escalada nuclear. Ao invés de um ataque repentino que poderia provocar uma reação drástica, a Ucrânia está asfixiando a península lentamente. Pare para pensar. Isso força Putin a considerar usar armas nucleares não porque a Ucrânia está invadindo a Crimeia com tanques e soldados, mas porque está faltando água na península e o dinheiro está acabando. Como é que você justifica uma guerra nuclear por causa de problemas de abastecimento? É uma decisão muito mais complicada de tomar. A realidade da Crimeia é outra agora. O que todo mundo dizia que era impossível está se tornando uma possibilidade real. Não através de um ataque direto, mas através de uma estratégia que vai corroendo as defesas russas por dentro.
A Ucrânia conquistou o domínio naval sem ter uma marinha. Está transformando uma fortaleza numa prisão logística em forma de ilha. E está acelerando o esgotamento econômico do seu agressor. A questão não é mais se o controle russo sobre a Crimeia pode ser quebrado, mas quando toda essa pressão se tornará grande demais para a Rússia aguentar. E você, o que pensa a respeito? Qual dos 3 cenários acha mais provável? Colapso econômico, colapso interno na Crimeia ou um ponto de virada militar? Deixe a sua opinião nos comentários. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre o conflito, considere se inscrever no canal e compartilhar com alguém que se interessa por geopolítica. Isso me ajuda muito a continuar trazendo análises como esta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.